Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Diz nosso Senhor Jesus Cristo: não lestes que o Criador, no princípio, fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Mateus 9, 4, 6. Diz São João Bosco: diante da verdade, não tenho medo de ninguém. Santa Teresa diz: a santidade é preciso conquistá-la à ponta da espada. É preciso combater. O católico liberal é uma pessoa de dupla face, em contínua contradição. Quer manter-se católico e, ao mesmo tempo, tem o afã de agradar ao mundo. Afirma sua fé com medo de parecer demasiado dogmático e atua de fato como os inimigos da fé católica. Para eles, os dogmas evoluem, parecendo nem sequer saber o que esta palavra dogma significa. Os ensinamentos de 2000 anos deixados por Cristo e guardados e ensinados pela Santa Igreja vão aos poucos perdendo seu valor, sendo diabolicamente e paulatinamente destruídos, até que são completamente adulterados, dilacerados, até se transformarem em uma heresia formalizada. Me pergunto por que as pessoas, e me refiro aos católicos, simplesmente não obedecem mais à Mãe Igreja em seus divinos ensinamentos e documentos, ela que é mestra e dona da verdade. Ensinamentos estes que foram deixados pelo próprio Cristo e depois por testemunho de seus apóstolos? Simples, porque não se crê mais, se perdeu a fé. Se vive hoje uma crise de fé. Os inimigos da Igreja querem simplesmente mudar toda a sua doutrina moral. Uma questão que de vez em quando volta à tona e que reveste, diante da crise atual da Igreja, um aspecto de grave importância é a questão dos casamentos nulos e dos católicos divorciados recasados. Tudo isso envolve a questão mais grave que possa existir para uma alma. Estará ela em pecado se casar novamente? Estará em risco sua salvação eterna? Eis como poderíamos resumir a questão. Qual o caminho que deve tomar um fiel católico se lhe acontecer a infelicidade de precisar de um processo jurídico de declaração de nulidade do seu casamento? Deve usar o caminho normal, que seria o tribunal eclesiástico da diocese? Ou ignorar o direito canônico e passar a novas bodas? Para isso, devemos sempre e unicamente buscar o que nos ensina a tradição da Igreja Católica. Aí, fugindo do progressismo, as almas encontram um ambiente preservado do modernismo, onde a doutrina e a moral católicas são ensinadas de forma perfeita, intacta. Existem regras na prática do direito, seja civil ou eclesiástico, que obriga ao legislador emitir leis que sejam claras. E os textos eclesiásticos de hoje, desde o Concílio Vaticano II, passando pela Missa Novus Ordo, são dúbios, muitos até favorecendo a heresia. Em seguida, é preciso considerar que todo o direito da Igreja tem por obrigação respeitar a tradição católica, aquilo que sempre, em toda parte e por todos foi ensinado. E não esquecer também que o fim de toda a lei da Igreja é a salvação das almas, coisa deixada de lado há muito tempo por bispos do mundo inteiro, tomados que estão pelas preocupações políticas, econômicas e sociais. Acrescente-se a isso a impossibilidade física, temporal e intelectual de passarmos nosso tempo lendo encíclicas de 150 páginas, escritos muitas vezes em linguagem difícil,
para a grande maioria dos fiéis. Como ler tudo? Como entender tudo que foi dito ou lido? Como discernir o bom do mal? E se escorregarmos num desses pontos e acharmos que é bom aquilo que é um erro? Não. Decididamente, o católico não tem por obrigação ficar catando milho no meio da corrupção da doutrina. E se é inviável esta atitude, qual será então a certa? É o próprio bom senso que vai ditar a atitude de um filho que vê seu pai querendo encaminhá-lo para o pecado. Insistentemente, durante 50 anos, não é negar sua condição de filho, perder a confiança em seu pai. Essa é a realidade. Não podemos mais confiar neles. Não por espírito revolucionário de nossa parte, não por atitudes de revolta contra o pai, mas porque aquele que nos foi dado como protetor quer a nossa ruína, ensinando uma doutrina contrária ao nosso catecismo, ao magistério, à tradição, pregando uma moral relativista, onde o pecado deixa de ser pecado, onde os pecadores têm acesso aos sacramentos sem se arrepender dos seus pecados. É por isso que devemos ter uma convicção muito forte de nossa condição de católicos, sem medo da marginalidade. Não podemos desvincular a vida pastoral da Igreja de sua doutrina bimilenar. Isso seria suicídio. A chave interpretativa do cuidado pastoral deles deve ser a comunhão fundada na verdade do matrimônio em Cristo, que deve ser honrado e praticado, mesmo se uma das partes do matrimônio tiver sido abandonada pelo pecado da outra parte. Disse nosso Senhor Jesus Cristo: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Mateus 19, 5, 6. Vejamos o que diz o Código de Direito Canônico, Cânon 1141. O matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. E no Cânon 1085, parágrafo 2, diz: ainda que o matrimônio anterior tenha sido nulo ou dissolvido por qualquer causa, não é lícito contrair outro antes que conste legitimamente e com certeza a nulidade ou a dissolução do primeiro. Se vivem de fato com o firme propósito de manter a continência, ainda que sob o mesmo teto, é sim possível receber os sacramentos da penitência e Eucaristia. Deve-se, contudo, evitar o escândalo, de forma a não comungar em um local ou comunidade em que se conheça a sua situação pessoal. Evitado o escândalo e mantida a continência, vivendo como se irmãos fossem sob o mesmo teto, a comunhão é sim possível. Quem o diz é o Catecismo da Igreja Católica, número 1650. Se os divorciados se casam civilmente, ficam numa situação objetivamente contrária à lei de Deus. Por isso não podem aproximar-se da comunhão eucarística, enquanto persistir tal situação. Pelo mesmo motivo, ficam impedidos de exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação por meio do sacramento da penitência só pode ser dada àqueles que se arrependerem de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometerem a viver em continência completa. Um casal que se diz católico e só casou no civil está em uma união irregular e pecaminosa perante Deus. São os amaziados, e como dizia São Frei Damião, com essas duras palavras: sem arrependimento e confissão, descem para o inferno de cabeça para baixo. São, na verdade, pseudo-católicos, pois não vivem o Evangelho e a doutrina que Cristo pregou.
Casamento válido perante Deus só na Igreja Católica. Depois de se casarem no religioso, a fornicação passada não deixou de existir, mas, se arrependerem e confessarem este pecado, Deus, em sua infinita misericórdia, os perdoará. Mas não é apenas casar e pronto. Se não houver contrição e penitência, o pecado não é apagado. Resumindo, percebeu o grave erro em que se encontram, se arrependem e confessam. Não cometem mais este pecado. Deus perdoa com o propósito de não mais cometê-los. Prudente e certo é ficarem castos até o casamento religioso, pois só assim os contraentes do matrimônio poderão viver em uma só carne e constituírem filhos provenientes desta relação. Interessante saber que, mesmo após casados no religioso, não podem cometer atos contrários à natureza humana, sexo anal, sexo oral. Pois, se assim o fizerem, estarão em pecado grave novamente. Existem formas lícitas de se mostrar amor, abraço, carinho, palavras, sexo convencional, sem nenhum tipo de contraceptivos. O matrimônio tem que ser santo, e isso poucos falam e conhecem, infelizmente. O Evangelho não muda. A porta é estreita. Os ensinamentos da Santa Igreja do passado são infalíveis, pois fizeram vários santos, e Jesus nos convida sempre à santidade, independente do estado de vida. Isto é, de forma bem condensada e resumida, o que a Igreja sempre ensinou e continuará ensinando até o fim dos tempos, sem nenhuma alteração sequer, pois nem o próprio Papa tem este poder. Eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto em caso de falso matrimônio, e esposa outra, comete adultério. Mateus 19, 9. Se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente o marido não repudie sua mulher. 1 Coríntios 7, 11. Chegamos então à exortação apostólica Amoris Laetitia, ou traduzida Alegria do Amor. Eis o sermão de Dom Feley, em 10 de abril de 2016, acerca deste documento papal. A questão da admissão dos divorciados recasados à Sagrada Comunhão já foi tratada várias vezes pela Igreja, e sua resposta clara a esse problema foi sempre repetida, inclusive atualmente, através da exortação apostólica Familiaris Consortio, número 84. Catecismo da Igreja Católica, número 1650. Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, de 14 de setembro de 1994. Declaração do Conselho Pontifício para os Textos Legislativos, de 24 de junho de 2000. Portanto, um novo debate sobre o ensinamento e a prática constantes da Igreja só poderia prejudicá-los e obscurecê-los, em vez de dar-lhes uma nova luz. Foi o que aconteceu. Em um documento pontifício, espera-se encontrar uma exposição clara do magistério da Igreja e da vida cristã. Contudo, como alguns destacaram com razão, Amoris Laetitia consiste em um tratado de psicologia, pedagogia, teologia moral, pastoral e espiritualidade. A Igreja tem a missão de proclamar os ensinamentos de Jesus Cristo, a tempo e fora de tempo, e de tirar deles as conclusões necessárias para o bem das almas. Deve, portanto, recordar a lei de Deus, mas não minimizá-la, nem explicar como, em certos casos, ela seria inaplicável. Deve afirmar os princípios, mas, neste caso, deixa sua aplicação concreta aos pastores de almas, aos confessores e também à consciência iluminada pela fé, regra próxima do agir humano. Em sua busca por uma pastoral da misericórdia, o texto está marcado em certas passagens pelo subjetivismo e pelo relativismo moral. A regra objetiva
é substituída, ao modo protestante, pela consciência individual. Este veneno se deriva parcialmente do personalismo que, na pastoral familiar, não coloca mais o dom da vida e o bem da família em primeiro lugar, mas a realização pessoal e o desenvolvimento espiritual dos cônjuges. Sobre este tema, temos que lamentar uma vez mais a inversão dos fins do matrimônio esboçada na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Concílio Vaticano II, uma inversão que também está presente em Amoris Laetitia. A chamada lei da gradualidade representa uma inversão completa da moral católica. As consequências de Amoris Laetitia já podem ser sentidas na Igreja. Um pároco, agindo de acordo com o seu dever, nega-se a dar o corpo de Cristo a pecadores públicos, enquanto que outro convida todo mundo à Santa Comunhão. O presidente da Conferência Episcopal das Filipinas declarou que Amoris Laetitia seria aplicado imediatamente em seu país e que, portanto, em certos casos, pessoas divorciadas e recasadas receberão a comunhão. Uma divisão profunda começa a surgir no interior do episcopado e do Sacro Colégio. Os fiéis estão desorientados e a igreja inteira sofre por causa desta ruptura. Questionar a obrigação de observar sempre os mandamentos da lei de Deus, em particular a fidelidade conjugal, significa capitular ante a ditadura dos fatos e do espírito da época. Em vários países, na Alemanha, por exemplo, a prática imposta por este mandamento divino é desprezada há muito tempo. Em vez de elevar o que é ao nível do que deve ser, rebaixa-se o que deve ser ao nível do que é, ou seja, a moral permissiva dos modernistas e progressistas. Aqueles católicos cujos matrimônios não funcionaram, mas que diante desta situação permaneceram virtuosamente, inclusive heroicamente em alguns casos, fiéis à promessa feita ante o altar, se sentem traídos. É para chorar. Rogamos humilde, mas decididamente ao Santo Padre que revise a exortação Amoris Laetitia, especialmente o capítulo 8. O que é ambíguo deve ser interpretado de maneira clara, e o que está em contradição com a doutrina e a prática constante da Igreja deve ser retratado para a glória de Deus, pelo bem de toda a Igreja e pela salvação das almas, especialmente daquelas que estão em perigo de serem enganadas pela aparência de uma falsa misericórdia. Dom Bernard Felay, Mensinger, 2 de maio de 2016, na festa de Santo Atanásio. Falarei um pouco agora sobre a questão da nulidade matrimonial, também de forma resumida, mas suficiente para dar uma clara e suficiente noção do que é possível fazer neste campo. A Igreja não anula uniões sacramentais validamente contraídas e consumadas, mas pode, após processo detalhado, reconhecer que nunca houve casamento, mesmo nos casos em que todos o tinham como válido. Mas isso só quem pode decidir é a Santa Igreja, não a consciência de qualquer um. Isso jamais. Sobre o conceito de matrimônio sacramental, nos ensina a Igreja. Cânon 1055, parágrafo 1. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento. Parágrafo 2. Portanto, entre batizados, não pode haver contrato matrimonial válido que não seja, ao mesmo tempo, sacramento. São razões para a nulidade. A. Falhas de consentimento. Cânones 1057, 1095 a 1102. A1. Falha da capacidade para consentir. Cânon 1095. A2. Ignorância,
cânon 1096. A3, erro, cânones 1097 a 1099. A4, simulação, cânon 1101. A5, violência ou medo, cânon 1103. A6, condição não cumprida, cânon 1102. B, impedimentos dirimentes, cânones 1083 a 1094. B1, idade, cânon 1083. B2, impotência, cânon 1084. B3, vínculo, cânon 1085. B4, disparidade de culto, cânon 1086. Referência a cânones 1124-S. B5, ordem sacra, cânon 1087. B6, profissão religiosa perpétua, cânon 1088. B7, rapto, cânon 1089. B8, crime, cânon 1090. B9, consanguinidade, cânon 1091. B10, afinidade, cânon 1092. B11, honestidade pública, cânon 1093. B12, parentesco legal por adoção, cânon 1094. C, falta de forma canônica na celebração do matrimônio, cânones 1108 a 1123. O que foi dito e estabelecido objetivamente por Nosso Senhor de modo inescapável é isso. Primeiro, o matrimônio como sacramento é indissolúvel. Segundo, pode em certos casos ocorrer um falso matrimônio, o que significa que não foi válido, ou melhor, nunca existiu de fato. Sendo assim, é possível anular, entre aspas, o matrimônio legítimo segundo as normas da Igreja Católica? A resposta é não. O sacramento do matrimônio realizado com o livre consentimento dos noivos e segundo as normas da Igreja não pode ser anulado, pois é indissolúvel. Nem a Igreja tem o poder de anulá-lo, diferente de um casamento civil que pode ser dissolvido ou anulado, isto é, existiu, mas por decisão do juiz e de acordo com os preceitos jurídicos, pela vontade dos cônjuges, deixa de existir. O que pode acontecer é que um determinado matrimônio, por uma série de motivos, não tenha sido realmente válido, isto é, foi nulo, nunca existiu de fato. Aí sim a Igreja, por meio do tribunal eclesiástico, pode dar uma sentença de declaração de nulidade, reconhecendo que aquelas pessoas nunca estiveram verdadeiramente unidas pelos laços do matrimônio, porque nunca receberam validamente este sacramento. Quem deseja entrar com o processo de nulidade matrimonial deve pedir a intervenção do tribunal eclesiástico da sua diocese. O seu pároco ou algum sacerdote de confiança estarão aptos a lhe dar uma orientação mais precisa, mas algumas coisas você vai ter que fazer por si mesmo. De qualquer maneira, será preciso procurar pessoalmente o tribunal eclesiástico. Nas dioceses onde não há tribunal eclesiástico, deve haver uma pessoa encarregada dos assuntos da justiça da Igreja e de encaminhar, quando for o caso, os processos ao tribunal. Essa pessoa se chama vigário judicial. Por isso, se você mora muito longe dos grandes centros, não precisa num primeiro momento viajar. Basta se apresentar à Cúria Diocesana, onde funciona o escritório episcopal. Ali vai encontrar quem possa lhe ajudar a apresentar o seu caso. As circunstâncias que envolvem os casamentos no mundo moderno são tão diversas que é impossível abordá-las todas nesse artigo. As condições que tornam o ato da celebração sem efeito, ou seja, nulos ou inválidos, mesmo tendo sido celebrados numa igreja, são diversos.
Os cânones 1083 a 1094 do Código de Direito Canônico, como vimos acima, são dedicados a esta matéria. Petição inicial, demanda. Se você realmente chegou à conclusão de que a única saída para o seu caso é pedir a declaração de nulidade do seu matrimônio, o primeiro passo é dirigir-se à Cúria Diocesana e aí procurar pelo sacerdote que se ocupa dos processos de declaração de nulidade. Ele orientará sobre a sua situação pessoal. Recomenda-se que se receba com humildade essa orientação, pois talvez pelo desconhecimento dessas questões, por sua própria natureza bastante complexas, muitas vezes o referido sacerdote acaba concluindo não haver motivos para se iniciar um processo de nulidade naquele caso. O processo / conclusão. Os juízes eclesiásticos, diante da dúvida sobre a validade de uma união, realizam um processo judicial que exige um estudo detalhado. Afinal, um sacramento para a Igreja é coisa seríssima. Caso aquele matrimônio seja realmente considerado inválido, os juízes ditam sentença afirmando que o fato nunca existiu. Ou seja, o matrimônio contraído invalidamente é simplesmente um falso matrimônio. Nunca existiu, de fato, o sagrado vínculo conjugal. A quem queira conhecer melhor o assunto, recomendamos examinar os cânones indicados e procurar um especialista. Desde já, fique tranquilo. Se o seu matrimônio foi inválido, haverá uma segunda chance. Caso contrário, será o momento para repensar o que Deus espera de você. Então valerá a pena tentar uma segunda, terceira, quarta, ou quantas vezes forem necessárias para recuperar a união já abençoada. A graça do sacramento do Santo Matrimônio fortalece o cônjuge abandonado a viver com fidelidade o vínculo matrimonial, continuando a buscar a salvação do esposo que abandonou a união matrimonial. Muitos católicos fiéis, cujos matrimônios de alguma maneira foram arruinados, acreditam na graça do sacramento, continuam acreditando na fidelidade do seu matrimônio. Eles olham para a Igreja em busca desse acompanhamento que os ajuda a permanecer fiéis à verdade de Cristo em suas vidas. Existe o mal objetivo e o bem objetivo. Cristo tem uma palavra para aquele que se divorcia de sua esposa e se casa com outra: adultério. Não sou eu quem digo, é o próprio Cristo, que é humilde e manso de coração, que é a verdade eterna. Portanto, ele sabe o que está dizendo. No combate, a verdade é invencível, e todo aquele que contra ela se levanta, haverá de quebrar-se. Armemo-nos do vigor de novos cruzados, pois a nós não foi dado um espírito de timidez, mas de audácia. Rezemos muito e sejamos fiéis católicos íntegros, sem capitular em nenhum ponto da fé. Isso é de absoluta importância. Ninguém pense ser forte sem Cristo. Sem Ele nada podemos. Não basta encenar. A via é íngreme mesmo, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Nele vencemos o mundo. É preciso se entusiasmar de novo por nosso Senhor. O passado da Igreja é glorioso. Amemos o bem, a verdade, a beleza, a grandeza, a pureza, e o façamos em plena luz do dia. Medo, dor, prazeres egoístas e providos de traições, apegos e desejos de honrarias, tudo isso abandona-se, despreza-se, e como diz São Paulo, tem-se apreço de nada diante de Cristo e do seu conhecimento. Não cabem na porta estreita e impedem a verdadeira alegria que somente surge na nudez e na gratuidade do amor. Se nos despirmos convenientemente dessas coisas, adquiriremos uma agilidade tal que antes do primeiro movimento dos inimigos da verdade, já os teremos fulminado. Sigamos, caríssimos. Força! Ninguém combate sozinho. Os católicos vivem já na comunhão dos santos.
São muitos os que lutam no seu anonimato e na ordinariedade de suas vidas. E nada disso é fantasia. Convençamo-nos de que Cristo, entusiasmemo-nos por Ele, defendamos a sua Igreja e imitemos a disposição de Santo Atanásio. Se o mundo for contra a verdade, Atanásio será contra o mundo. E jamais esqueçamos aquele que disse: coragem, eu venci o mundo. É por ele que lutamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta